Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila Almeida e hoje nós vamos fazer uma breve revisão sobre o capítulo 1 do livro Manual de Linguística. Então, a referência está aqui, certo? O texto. E esse vai ser o livro que a gente vai estar analisando hoje. Vale salientar que, para que você tenha o entendimento do que nós vamos abordar aqui, é imprescindível que você tenha lido o capítulo anteriormente, porque aqui é apenas um resumo breve, um mapa conceitual do que foi apresentado nesse capítulo do livro, tá bom? Vocês observam que o mapa mental ele é de uma extensão bem grande, né? Que são vários conceitos. Então, é importante que você realmente tenha perpassado por eles para chegar até aqui. Então, vamos começar com a parte lateral do mapa conceitual, que se denomina conceituação. Então, vamos lá. Linguística. Então, conceituando linguística, a linguística ela estuda os processos e aspectos universais, essencialmente humanos, tá? Então, isso é bem importante, que a linguística ela vai se deter à característica da linguagem humana, tá? Seguimos aqui, é a disciplina que estuda cientificamente a linguagem. Então, a linguística é uma ciência que estuda a linguagem. E o que seria, de fato, a linguagem? Então, a linguagem é qualquer processo de comunicação, como, por exemplo, a linguagem escrita, a linguagem de sinalização, linguagem das artes, linguagem corporal. Então, aqui são alguns exemplos de tipos de linguagens, mas a linguagem é caracterizada como qualquer processo de comunicação, lembrem-se, humana. Seguindo para a linguagem, linguagem é a capacidade humana de se comunicar por meio das línguas. E língua, nós podemos conceituar como sistemas de signos vocais. Então, a língua é a expressão oralizada, é a parte física, né, da linguagem. Então, quando você emite sons usando o seu sistema vocálico, você está utilizando a língua. Seguindo aqui a parte da conceituação linguística. Então, temos aqui a capacidade da linguagem eminentemente humana. Então, a linguagem é essa capacidade, que ela é eminentemente humana. E nós temos aí algumas bases, né, alguns preceitos em relação a essa capacidade. Primeiro, ela exige uma técnica articulatória complexa. Então, para que a gente consiga se comunicar linguisticamente, nós precisamos de utilizar, né, mesmo que de maneira inconsciente, uma técnica articulatória complexa. Por quê? Nós precisamos ter domínio sobre complexos fenômenos fonológicos. Então, os fenômenos fonológicos, eles são complexos, eles têm sua complexidade. Por exemplo, no momento em que, como temos aqui o exemplo, eu troco o fonema E por I, essa mudança ela altera o significado, o sentido da palavra. Então, a palavra pera, que é com a fonema E, se eu produzir como pira, se eu trocar o E por I, vai virar outra palavra. Então, existem esses processos onde é possível alterar o sentido de uma palavra apenas alterando fonologicamente essa palavra. O que também acontece em situações que essa mudança do fonema, ela não vai alterar o sentido
que são algumas construções que fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, se eu troco o fonema E por I na palavra menino e falo menino, mesmo que elas estejam ortograficamente diferentes, elas vão ter o mesmo sentido, o mesmo significado. Vai estar relacionada ao mesmo signo, tá? Então vai ter essa relação com o mesmo objeto, ok? Também, né, para completar essa técnica articulatória, nós vamos estar fazendo movimentos corporais para poder produzir os sons que compõem a fala. Então, nesse momento em que eu estou falando, eu estou utilizando várias partes do meu corpo, vários músculos, vários nervos, né? Então, são muitas questões físicas ligadas ao processo de comunicação. Então, dentre eles, né? Então, estamos aí desde a expulsão do ar pelos pulmões. Então, quando o ar expulsa, né, o ar, com os pulmões expulsam o ar através dos nossos brônquios, da nossa traqueia e da nossa laringe. Então, essa parte do ar sendo expulsa e vibrando, né, as nossas cordas vocais para a produção aí dos sons, até a saída pela cavidade, né, bucal e nasal. Então, para produzir sons, eu preciso do ar passando por todo o meu aparelho fonatório, e saindo, né, pela minha cavidade bucal e nasal, que tem sons que são nasais, sons que são orais, né? Então, envolve realmente uma complexidade e de forma articulada, né? Então, você tem o domínio de complexos fenômenos fonológicos e também essa parte mais funcional. O uso da linguagem implica no domínio de um conjunto de procedimentos bastante complexo, associados não somente à produção e percepção de diferentes sons da fala, mas também aos efeitos característicos de distribuição funcional desses sons pela cadeia sonora. Então, não é somente a questão de falar e ouvir, né? Não é só a emissão e a percepção, mas tudo que envolve essa cadeia da fala, que são vários aspectos, né, formais, interacionais, entre outros, como a gente vai ver aí nos próximos capítulos. Nós temos também aí, além dessa técnica articulatória complexa, temos a nossa base neurológica, que é composta de centros nervosos que são utilizados na comunicação verbal. O funcionamento da linguagem está relacionado a uma estrutura biológica que o veicula. Então, o que é que isso quer dizer, essa base neurobiológica? Quer dizer que, por exemplo, se a pessoa sofre uma lesão na parte frontal do seu hemisfério esquerdo, essa lesão vai afetar diretamente a estrutura da linguagem a que ela está veiculada, relacionada. Que seria o quê? Ela vai ter dificuldades, né, deficiência e sérias dificuldades em formar frases. Então, isso quer dizer que o nosso hemisfério esquerdo frontal ele está relacionado à parte da linguagem que é a de formar frases, certo? E articular também essas frases. Então, nós temos aí todos esses preceitos de entender a nossa base neurobiológica para poder relacionar e também utilizar, né, nossos conhecimentos linguísticos, não apenas para a parte de estudos linguísticos de maneira mais acadêmica, mas também para a parte de saúde, né? Ver, né, relacionar essas relações neurobiológicas com ações que podem ser feitas em prol da recuperação de pacientes que sofrem lesões neurais, ok? Aí nós seguimos aqui e temos a nossa base sociocultural.
Não, base cognitiva, perdão. Então, a base cognitiva, ela rege as relações entre o homem e o mundo biosocial. Então, essa relação, essa interação entre o homem e a nossa biosociedade, né? Então, tudo que envolve aí o nosso entorno, ela é uma representação desse mundo em termos linguísticos, tá? Então, como a gente representa o nosso dia a dia, a nossa cotidianidade em termos linguísticos. Então, essa é a nossa base cognitiva. A importância da linguagem na compreensão e construção de significados. Então, a partir, né, das nossas conexões cerebrais, das sinapses que nós fazemos ao longo da nossa vida, nós vamos ter a capacidade de compreender e construir significado, né? Então, dar sentido à nossa linguagem. Ainda sobre a base cognitiva, nós temos o nosso funcionamento mental. Então, o funcionamento mental, ele vai ter aí, né, várias vertentes, vai ter várias situações pensando aí linguisticamente no funcionamento mental. Então, funcionamento mental são processos ligados à nossa capacidade de compreender a realidade que nos cerca, tá? Então, a partir do nosso funcionamento mental, nós conseguimos compreender a nossa realidade, né, do nosso entorno. Também armazenar organizadamente na memória as informações consequentes dessa compreensão. Então, nós compreendemos e armazenamos essa informação de acordo com a nossa percepção, né? Então, isso aqui é a parte individualizada da linguagem. E nos permite o quê? Transmitir a nossos semelhantes em situações reais de comunicação. Então, eu tenho a minha percepção, eu armazeno a minha compreensão e tenho a capacidade de comunicar a outras pessoas aquilo que eu consegui compreender, tá? Então, aí a importância, né, da nossa base cognitiva. Aí seguimos e nós vamos ter aí, né, sobre o nosso funcionamento mental, a hipótese do relativismo linguístico. Então, vamos observar aqui as duas principais hipóteses, que seriam a de Noam Chomsky, que seria uma hipótese gerativista, então, onde o pensamento humano apresenta uma espécie de organização interna e universal, né? Então, para Chomsky, todas as pessoas, né, todos os seres humanos, eles já têm uma organização interna e universal. Então, todo mundo teria essa gramática universal, né, mentalizada. Então, seria um preceito em comum a toda a humanidade. Então, se a pessoa é um ser humano, ela apresenta essa organização interna e universal. E Chomsky, ele é desfavorável, tá, a essa hipótese do relativismo linguístico, já que não existe relatividade, né? Para ele, todas as pessoas que são seres humanos, automaticamente elas vão ter essa organização interna e universal, tá? Então, ele não tem o relativismo, é uma coisa mais, como posso dizer, consolidada, certo? Aí vamos ter, do outro lado, a hipótese sociocognitivista, que sim, já vai ser favorável a essa hipótese do relativismo linguístico, porque considera que é, universais conceptuais como motivadores dos conceitos humanos, não determinando o pensamento humano, pois sofrem a influência de fatores socioculturais. Então, aqui está trazendo esse relativismo. Vai ser relativo às influências e os fatores sociais, tá? Não vai ser algo pré-pronto ou algo dado, certo? Toda essa o nosso funcionamento mental, ele vai se dar pelas influências que nós sofremos
no nosso dia a dia, né? Esses fatores sociocultural, tá bom? Temos também aqui, né, a nossa base cognitiva, a representação desse mundo, a importância da linguagem na compreensão e construção de significado, né? Então, a linguagem ela vai ser esse mecanismo que nos ajuda a compreender e construir significados diariamente. Aí vamos ter aqui também, pensando na capacidade humana da linguagem, a base sociocultural. Então, a base sociocultural atribui à linguagem os aspectos variáveis que ela apresenta no tempo e no espaço. Então, vai ser de acordo com sociocultura, o momento, o tempo, o espaço, o contexto, né, podemos dizer assim, em que a pessoa está inserida. A base sociocultural também defende que as línguas elas variam e mudam ao sabor dos fenômenos da natureza sociocultural que caracterizam a vida na sociedade. Então, ela vai ser uma base que é flexível, tá? Variam pela vontade que os indivíduos ou os grupos têm de se identificar por meio da linguagem. Então, ela vai ser reflexo de um desejo individual ou de grupo, principalmente de grupo, porque é a sociedade, né, que vai moldando aí socioculturalmente a linguagem. E também mudam, né, em função da necessidade de se buscar novas expressões para designar novos objetivos, perdão, novos conceitos ou novas formas de relação social. Então, ao longo, né, dessa questão sociocultural, ao passar dos anos, vai haver a necessidade de ressignificar algumas coisas, né, de dar nome a algumas coisas, a construções que vão acontecendo ao longo, né, dos anos, e o uso é responsável por essas alterações, tá? Então, vocês podem observar que até o momento, somente falando sobre essa capacidade da linguagem, nós vimos vários aspectos, né? Essa técnica articulatória, a base neurobiológica, a base cognitiva, a base sociocultural. E para fechar essa parte introdutória, nós temos também aqui a base comunicativa, né? Que ela vai fornecer os dados que regulam a interação entre os falantes. Então, é a comunicação quem vai nos dar esses dados, que não vai nos dar esse arcabouço linguístico para o uso. Como a linguagem se manifesta no exercício da comunicação, existem aspectos provenientes da interação entre os indivíduos que se revelam na estrutura das línguas. Então, muitas questões interacionais, elas vão se dar no uso da língua efetivamente, né? Então, nas estruturas dessa língua, tá bom? Por exemplo, o uso da partícula de negação em posição final para dar ênfase. Sei não, quero não, né? Então, essa construção, ela é uma construção que foi moldada de acordo com as intenções comunicativas de um grupo específico de falantes, nesse caso do português brasileiro, tá? E essa estrutura frasal, ela só é possível pela existência de um estágio intermediário, por motivos comunicativos. Então, com o uso, se percebeu que, se eu utilizar a partícula de negação em posição final, sei não, quero não, por exemplo, isso vai dar uma maior ênfase e facilita a compreensão do meu ouvinte, tá? Então, comprovando aí, né, essa questão da base comunicativa. Então, todos esses aspectos, eles vão ser inerentes à capacidade da linguagem humana, né? Então, tudo isso está aí veiculado a essa capacidade, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguindo um pouquinho mais e vamos subir aqui para as aplicações. Então, só para que vocês entendam, nós concluímos a parte lateral, né? Na minha posição aqui, no meu lado esquerdo,
Então, não sei como é que vai ficar para vocês, mas para mim, o lado esquerdo foi concluído, que foi essa conceituação. Então, a parte introdutória do capítulo 1 do Manual de Linguística de Martelota, né? Com a organização de Martelota. Essa é a edição, é a segunda edição, a nona reimpressão, e foi reimpressa no ano de 2022, certo? Então, seguimos aqui e vamos para as aplicações, né? Então, quais são as aplicações da linguística? Quais são as possibilidades de aplicação da linguística? Já pararam para pensar nisso? Então, as aplicações. Nós temos, né, primeiramente, a linguística aplicada, como a gente já espera, né? A aplicação linguística aplicada. Então, na linguística aplicada, ela busca subsídios de teorias da linguagem e das ciências sociais. Então, a linguística aplicada, ela não é apenas um campo de estudos isolado, tá? Como a gente vê aqui, ela vai buscar subsídios de teorias da linguagem e também de ciências sociais. Por exemplo, teorias como a teoria educacional, a filosofia da linguagem, a antropologia, a psicologia, a sociologia da informação, a sociologia da aprendizagem, a sociologia do conhecimento e também vai buscar, né, na própria linguística, elementos como teorias como a da fonologia, da sintaxe, da psicolinguística, da semântica, da linguística textual e da sociolinguística. Então, a linguística aplicada ela vai buscar meios, né, subsídios nesses campos e em outros campos que venham a ser necessários, tá bom? Ela é uma teoria, é uma parte da linguística que é mais voltada para o ensino de línguas, certo? Então, ela vai ser voltada para o ensino de línguas, principalmente línguas estrangeiras, nos campos de aquisição e de aprendizagem de uma língua estrangeira. Porém, ela também pode ser aplicada na parte de alfabetização, letramento, na parte de criação de materiais educacionais, na criação de testes também, tá? Então, nós temos aí, né, tudo isso que vai estar envolvendo a linguística aplicada, certo? Aí vamos seguindo aqui. Aqui nós vimos a parte vamos dizer, conceitual. E a linguística aplicada, ela tem, como a gente já viu agora, uma abordagem multidisciplinar, porque ela vai beber, né, aí a fonte de várias teorias e de várias bases, né, várias bases para poder ter aí a sua aplicação. E a aplicação da linguística aplicada, ela pode ser no quesito de produtividade, certo? Então, para estudos, por exemplo, da afasiologia, que é a parte cognitiva, certo? De analisar, por exemplo, pessoas que venham a ter algum déficit na linguagem devido a questões cognitivas, como a linguística aplicada pode estar ajudando aí nesse quesito. No desenvolvimento de softwares, então, hoje em dia, né, é bem comum nós observarmos aí vários softwares que traduzem a fala humana em fala escrita. Então, hoje em dia, a gente pode falar, né, e essa nossa fala ser transcrita para a parte escrita. E ao contrário também, traduzir a nossa escrita para a fala humana. Então, você ter textos, né, e eles serem convertidos em voz. Então, a linguística aplicada ela vai estar aí nesse campo também do desenvolvimento de softwares, na tradução automática e também na inteligência artificial, tá? Então, esse é um dos campos, né, que a linguística aplicada ela vai estar atuando, que é no campo da produtividade. Usos profissionais da linguagem, comportamento linguístico desviante, né? Então, às vezes, observar quais são os desvios comportamentais, né, de forma linguística, né, da linguística aplicada. Questões como bilinguismo, multilinguismo,
multiculturalismo. Então, todas essas questões elas podem ser analisadas a partir da linguística aplicada, tá bem? Então, você vê que a linguística aplicada realmente ela tem uma extensão imensa de possibilidades de uso, tá? E tudo que a gente vai ver nesse livro, né, todas as questões que nós vamos observar no Manual de Linguística, elas vão estar envolvidas, né, nessas teorias da linguística aplicada. Porque, como a gente vê aqui, toda essa parte do estudo da linguística, né, no estudo da linguagem de forma científica, está envolvido aí na linguística aplicada, né? Então, no uso da linguística como uma ferramenta de estudo mesmo. A linguística como um estudo científico. Então, vamos ver aí essa parte, né? Então, só para atualizar aqui, onde a gente está no momento, concluímos a parte esquerda, a parte superior, vamos para a parte direita do mapa conceitual e finalizamos na parte central, tudo bem? Então, vamos lá. Que no caso, a parte central a gente já deu conta na parte esquerda. Então, realmente, falta só essa parte direita, superior e inferior. Tá ok? Então, a linguística como estudo científico. Atitude não preconceituosa em relação aos diferentes usos da língua. Considera que nenhuma língua é melhor ou pior do que a outra, uma vez que todo o sistema linguístico é capaz de expressar adequadamente a cultura do povo que a fala. Então, a parte primordial, né, do estudo científico da linguística é que ela é imparcial, certo? Não vai ter valorização de uma variedade da língua ou de um uso da língua em detrimento de outra, certo? Então, a atitude ela não pode ser preconceituosa. O estudo, a linguística como estudo científico, ela vai buscar o quê? Sistematizar suas observações sobre a linguagem, relacionando-as a uma teoria linguística construída para esse propósito. Então, mais uma vez, vai observar estudos da linguagem e vai relacionar uma teoria adequada para esse estudo, para esse propósito. E como nós vimos, nós temos aí várias teorias, várias vertentes, várias interfaces possíveis de estudo. O estudo científico também deve observar certos requisitos em relação aos objetos de estudo, como, por exemplo, a capacidade da linguagem, que é observada a partir de enunciados falados e escritos. Então, nós temos que atentar para esse requisito, né, da capacidade realmente do uso da linguagem. E você observa aqui que os enunciados não são apenas escritos, mas também falados, certo? Então, tem essas duas possibilidades de análise. O outro quesito, que é o objeto de estudo, né? É um estudo empírico e não especulativo ou intuitivo, certo? Então, não tem especulação ou essa questão, eu acho. É um estudo empírico. Então, ela vai tender a basear suas descobertas em métodos rígidos de observação. Então, a base empírica tem que ter esse estudo prévio e a autorização de métodos, tá? Então, devem existir métodos para essa observação da linguística como objeto de estudo. Por exemplo, o uso da ciência descritiva, analítica e não prescritiva, examinar, né? Examina e analisa a língua sem preconceitos sociais, culturais e nacionalistas, normalmente ligadas a uma visão leiga acerca do funcionamento das línguas. Então, é uma análise empírica, metodológica e não preconceituosa, certo? Então, esses são os pontos aí chave para o estudo científico da linguística. Aí nós vamos ter aqui a relação com outras ciências. Então, nós já vimos que a linguística aplicada, por exemplo, ela vai beber, né, de outras teorias, de outros campos de conhecimento.
E qual é a relação da linguística com outras ciências, né? Como estudo científico, qual vai ser essa relação dela? Então, vamos abrir aqui um pouco mais esse leque. Na parte superior, nós vamos ter as faces de relação com as demais ciências, certo? Então, quais seriam essas faces? Primeira face, a interface. Então, a interface é quando a ciência ela não tem a linguagem como seu objeto específico de estudo, certo? Então, essa ciência ela não tem linguagem como objeto específico. Porém, ela passa a se interessar pela linguagem, porque a linguagem faz parte de algum aspecto do seu objeto de estudo. Então, a relação entre a linguística e a realidade, por exemplo, né, que é usado na psicologia. Então, a interface é isso. O estudo de interface é quando aquela ciência não tem como objetivo de estudo principal a linguagem, nesse caso, mas é um objetivo secundário, é algo que vai interferir no objeto de estudo. Então, ela passa, né, a ter esse estudo científico, linguístico, porém, não como seu ponto principal, não como objeto central, tá bom? Outro fato importante é pensar que, apesar de se interessar também pela escrita, apresenta interesse especial pela fala, uma vez que é nesse meio que a linguagem se manifesta de modo mais natural. Então, só fazendo esse adendo em relação a estudar linguística, ela vai sim ter essa parte, né, se interessar pela escrita, mas a fala, por ser o meio físico, né, de expressão da linguagem, ela vai ser o objeto de maior interesse da linguística, né, visto que ela é o estudo científico da linguagem. Aí nós seguimos aqui a próxima face, né, para estudo das demais ciências seria a proximidade ou semelhança. Então, interface, a gente viu que vai ser essa questão de que não é objeto direto de estudo, mas tem relação, então se estuda em forma de interface. Mas tem outras ciências que elas vão ter uma maior proximidade ou semelhança com os estudos que são feitos na linguística, tá? Então, são ciências que estudam específica e exclusivamente a linguagem, com foco em diferentes aspectos, diferentes objetos, objetivos e metodologias, certo? Então, aqui nós vamos ver quais são essas ciências que estudam aí a linguagem de forma, né, direta e quais são as metodologias ou os objetivos de estudo dessas ciências. A primeira seria a linguística e semiologia. Então, a semiologia, a linguística estuda a linguagem verbal, e a semiologia se interessa por todas as formas de linguagem, não apenas a verbal. Aí vemos aqui a linguística e filologia. Então, a linguística, ela vai o quê? Ela vai se interessar pela compreensão da linguagem através da observação dos mecanismos universais que estão na base da utilização das línguas. Então, esse é o ponto. Ela vai compreender, mas vai observar esses mecanismos que são universais, que são semelhantes entre as línguas. A filologia é uma ciência eminentemente histórica, tá? Então, ela vai ter essa pegada mais histórica. Então, ela vai se restringir ao estudo do texto escrito. Lembra que a linguística tem um foco maior na linguagem verbal. A filologia vai ter um foco na linguagem escrita. Ela interpreta e comenta textos antigos a fim de fornecer as informações necessárias para a sua compreensão. Então, sentidos que, porventura, as palavras possuíam num passado remoto ou recente, mas que se perderam. Então, ela vai analisar os sentidos, os significados de expressões, né, da linguagem escrita desde um ponto de vista histórico, né? Então, analisando
o que era usado antigamente ou recentemente e o que não se usa mais em substituição, vamos dizer assim, àquela expressão que era usada anteriormente. Tá bom? Então, vamos lá. Seguimos aqui. Linguística e gramática tradicional, tá? Então, pensando nesse quesito de linguística e gramática tradicional, a linguística ela se interessa no que se fala ou é dito. Ela não considera a linguagem escrita como primária. A linguagem escrita, a gente viu que ela é estudada, mas primordialmente, primariamente, a linguagem oral. Não há forma correta ou errada, mas adequações ou não aos contextos de uso. Então, na linguística, a gente não vai falar essa expressão está certa ou errada, mas está adequada ou inadequada ao contexto de uso. Já a gramática tradicional se interessa em como se fala ou como deveria ser dito. A linguística, ela se interessa pelo que se fala e o que é dito, e não como, certo? A gramática tradicional, sim, é como se fala, o como deveria ser falado ou ser dito. Então, a gramática tradicional ela foi criada e desenvolvida pelos filósofos gregos. Ela vai ter o foco aí na linguagem e na lógica, né? Por essa influência aí dos gregos, né? Dos filósofos gregos. E ela vai considerar a linguagem escrita como primária. Então, a gramática tradicional ela é normativa, certo? Nós vamos ter aqui, para finalizar, a linguística como estudo científico, quais são as suas principais tarefas, tá? Então, quais seriam as principais tarefas da linguística como estudo científico? Primeiro, o estudo das línguas particulares com um fim em si mesmo. Então, o estudo das línguas particulares com fim nelas mesmas. Produzir descrições adequadas de cada uma delas. Então, a linguística, certo? Como estudo científico, ela vai ter como essa tarefa a descrição das línguas. Além do estudo das línguas como um meio para obter informações sobre a natureza da linguagem de um modo geral. Então, entender a linguagem a partir do estudo das línguas, certo? Então, finalizamos aqui essa revisão geral do capítulo 1 do livro Manual de Linguística, de Martelota, que tem o tema linguística. Então, lembrando que aqui é um livro introdutório, os conceitos são introdutórios, são mais gerais. E para que você assista a essa aula gravada, é necessário que você tenha lido previamente todo o livro, né? Todo o capítulo, pelo menos, para que essa revisão, essa compreensão, ela seja mais efetiva. Eu vou deixar no link da descrição, tá? Desse vídeo. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo com esse mapa conceitual, para que seja mais fácil que você acompanhe. E também, se você quiser, né, para que você possa fazer anotações extras ou editá-lo da forma que você achar mais conveniente, tá bom? Então é isso, agradeço a atenção, espero poder ter ajudado aí nesse processo de estudos, né, sobre a linguística. Beijinho e até o próximo vídeo.